Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre criatividade. Você é um cara criativo? Você quer ser criativo? É possível isso? Nós vamos saber ao longo do programa de hoje. Por isso, o nosso convidado hoje é um especialista nesse tema. Lucas Foster, que está aqui ao meu lado. Lucas, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco e ter aceitado o convite aqui do Mundo Corporativo. Bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui. É uma honra ter recebido o seu convite para a gente falar um pouco mais sobre criatividade no mundo corporativo e na sociedade em geral. Lucas, o que é ser criativo? Bom, ser criativo nada mais é do que ter dentro de si a coragem e a liberdade para expressar suas ideias para si próprio e para o mundo. Ser criativo é uma capacidade humana, ela é inerente a todos os indivíduos, porque esse é o grande diferencial que a natureza humana nos proporciona. É um grande privilégio que o ser humano tem e que muitas vezes, em diferentes contextos históricos e culturais, foi uma habilidade reprimida por algumas razões, por conta do receio, das incertezas que a criatividade gera, porque ela está muito associada à imaginação, ela está muito imaginada com a projeção de um mundo possível, de um mundo ideal. Então, ser criativo nada mais é do que se permitir criar, imaginar, sonhar e, com isso, encantar as pessoas e ter energia interna para seguir em frente acreditando em si próprio e um futuro. Se isso é inerente à pessoa, ao ser humano, por que que hoje, mesmo no cenário que nós vivemos, tem pessoas que são mais criativas do que outras? O Sim. que que limita ou o que que expande esta ideia? O que limita a criatividade é o próprio indivíduo. Assim como nós somos criativos, nós também temos medo. Nós também temos diferentes comportamentos que às vezes podem prevalecer diferentes personalidades. Então, de acordo com a trajetória de vida, dependendo do ambiente, das instituições pelas quais a pessoa passou, ou até mesmo por características próprias internas, algumas pessoas acabam enfraquecendo esse potencial, essa musculatura, vamos dizer assim, ela fica atrofiada uma vez que ela não é incentivada ou encorajada pelo próprio indivíduo. Então, pessoas criativas, na verdade, são pessoas que confiaram e tiveram a coragem de preservar essa musculatura. Agora, essa criatividade também depende do ambiente corporativo em que você está, olhando para a questão do mundo do trabalho? Perfeito. O mundo do trabalho é feito por pessoas e pessoas vivem uma determinada cultura, seja dentro da empresa, na cidade, no país. Nós somos seres culturais. E dentro de uma cultura que preza por resultado e que muitas vezes, durante o período industrial, buscava eficiência através da repetição de processos, a criatividade não tinha lugar para a maioria dos trabalhadores nas grandes empresas. Como a gente vive uma mudança na economia, mudando da indústria para os serviços e pensando muito mais a experiência do consumidor e novas formas de entregar valor para a sociedade e para o mercado, a criatividade se tornou uma habilidade fundamental no desenvolvimento das empresas e, com isso, muitas empresas estão revendo as suas culturas, mudando os seus líderes para poder acolher essa habilidade humana e não mais ser orientada pelo medo, mas ser orientada pelo acolhimento. A criatividade, ela está em todos os segmentos ou pode estar em todos os segmentos e setores dentro de uma empresa? Ou é um departamento de criatividade, como a gente tinha antigamente nas agências de publicidade? Sim. Bom, a criatividade ela está dentro de cada ser humano e se os seres humanos, as pessoas estão dentro das empresas, a criatividade está em todos os lugares. Na verdade, existe um conceito muito interessante hoje de inovação, que é o conceito de inovação aberta ou de crowdsourcing, onde a empresa entende que a resposta para o problema delas às vezes não está nem dentro da empresa. Ela precisa lançar esse desafio para fora
E às vezes a solução vem de fora do país, vem de um outro lugar do mundo, de uma pessoa que às vezes nem conhecia tão bem a realidade daquela empresa, mas conhece muito bem a dor, o problema. Então, a criatividade, ela precisa ser algo desenhado principalmente pela área de gestão de pessoas, pelas áreas de inovação, muitas vezes, pelas áreas de produto, mas precisa ser uma decisão da liderança. O CEO, ele precisa ter uma visão estratégica sobre inovação, sobre competitividade, e ele precisa entender que para sobreviver no século XXI e fazer a transição de uma economia industrial para uma economia digital, ele precisa abraçar a cultura de incentivo à criatividade. Tem alguns setores da economia que têm trabalhado melhor essa questão? Todos eles estão muito assustados com o que está acontecendo, com a velocidade das transformações. Então a gente vê a pauta da transformação digital sendo trabalhada dentro das empresas, mas aí ao longo do período eles falam assim: não, mas peraí, a gente precisa primeiro começar a fazer uma transformação cultural para as pessoas acolherem essa cultura da inovação e essa cultura digital. Então, o que está acontecendo é que a maioria dos trabalhadores não tem as skills necessárias, porque não foram treinados dessa maneira na universidade, não foram formados com essa habilidade, e hoje é uma grande carência dentro das empresas. Eu convidei você a participar aqui deste programa, desse mundo corporativo, que hoje se dedica a falar sobre criatividade com um dos especialistas nesse tema, o Lucas Foster, que eu disse é especialista em criatividade e economia criativa. Aliás, foi o criador do Dia Mundial da Criatividade. Se dedica hoje a um prêmio voltado para a questão da criatividade também. Venha participar, você que está aí no Instagram, você que está no Twitter, você que está no Facebook, pode mandar a sua pergunta para cá. Foi exatamente o que a Maria do Rosário fez aqui no meu e-mail. Ela escreveu para milton@cbn.com.br. E a Maria do Rosário quer saber o seguinte: Lucas, as pessoas não perdem a criatividade já na sala de aula? Depende, mas existe sim uma reflexão muito forte, necessária e estratégica sobre que tipo de educação, né? Todo mundo fala que a solução para o Brasil é a educação, mas isso depende de qual educação nós estamos falando. Se for o mesmo modelo, a mesma metodologia educacional do século XX, a gente não precisa de educação. A gente precisa de uma educação contemporânea alinhada ao século XXI e aos desafios do século XXI. Então a gente está falando de dois desafios. Primeiro, entregar a educação e segundo, entregar uma educação de incentivo à criatividade e alinhada aos novos tempos. Aí sim a criatividade pode estar dentro da sala de aula, mas começa muito, como eu sempre falo, pelas lideranças. São as escolhas baseadas nas decisões estratégicas, conceituais dos líderes das instituições que vão definir o futuro econômico do Brasil, sofisticado, alinhado aos novos tempos e à economia digital, ou somente um monte de gente nas cidades vivendo de commodities que não estão nelas. A pergunta da Maria do Rosário nos remete a essa questão da educação. E me parece que hoje um dos grandes desafios dos dirigentes da educação brasileira, das escolas, das universidades, é exatamente encontrar e criar dentro da escola esse ambiente que vá atrair esse menino e essa menina. Porque são jovens que já chegam lá cobrando esse tipo de cenário e não aceitam mais aquele padrão que nós tínhamos até então. Perfeito. A sala de aula ela está em ebulição, vamos dizer assim. E existe uma questão que é muito relevante, que no momento em que as pessoas têm acesso a conteúdo em qualquer lugar, em qualquer hora, você tem a implosão da grade horária. Então, a gente vivia uma coisa muito padronizada no século XX, que era a questão da grade horária. Às 9 horas a gente vai ver tal coisa, às 10 horas é aula de química. Só que se você já tem todos os conteúdos disponíveis em todos os lugares, e eles aprendem isso dentro de casa, assistindo plataformas de streaming, vendo conteúdos através de assistentes virtuais, por que, que a sala de aula vai seguir uma grade? E se tem que seguir uma grade, por que não co-criar essa grade ou entregar desafios e objetivos que sejam contemporâneos? Então,
O maior desafio hoje é que o professor ele está no meio de uma guerra entre uma cultura que vem dos alunos e uma cultura que vem da direção. Se a direção não entende que tudo mudou e que a grade horária foi implodida, a gente não consegue fazer uma revolução educacional alinhada aos novos tempos, entregando valor para os alunos e mostrando que educação sim é fundamental para o desenvolvimento do país. O Antônio Campos pergunta pelo Facebook se você já nasce com essa qualidade ou é possível aprender. Com certeza ela é possível de ser aprendida. A criatividade ela está sendo incorporada cada vez mais em currículos de universidades, cursos livres, mas criatividade, na minha avaliação como psicólogo, é um estado de espírito. É você se permitir, é você dizer sim quando muitas das pessoas falam: não vai dar certo, você tá louco, por que que você está fazendo isso? As pessoas fazem escolhas diferentes e elas têm o direito de acreditar naquilo que parte do coração ou da intuição delas. E a criatividade mora aí. Quando as pessoas são capazes de enxergar o contexto, obviamente elas precisam se apoiar em dados reais, em ciência, em conhecimento, mas a partir daí você tem milhares de opções, não são algumas opções. E a criatividade ela pode ser aprendida, ou seja, muito cedo, para a criança não perder o amor dos pais, ela abre mão de muitas coisas. Ela precisa dos pais para viver. Se os pais têm um comportamento repressor, essa criança vai se reprimir. Isso é parte do aprendizado de como sobreviver fora da barriga da mãe. Então, no momento em que você vai para fora e a primeira instituição diz para você, não pode, porque ela não sabe lidar. Então, não é que ela diz não pode porque ela tem consistência no argumento. Ela simplesmente acha que não pode porque ela não sabe lidar com aquela novidade, com aquele desconhecido. E o desconhecido traz muito medo, não só para os pais, mas para os educadores, para os donos de grandes empresas, para os líderes corporativos, e com isso você cria uma sociedade reprimida. A sociedade reprimida, ela precisa de lugares para extravasar a sua catarse, ela precisa fazer a catarse. E o Brasil encontrou canais muito fortes. O carnaval é um momento catártico, onde as pessoas se permitem, radicalizam, não trabalham. Só que isso não é suficiente para construir uma economia competitiva. Se você fala assim, olha, seja reprimido o ano inteiro e no carnaval você libera, Uhum. você permite que a repressão aconteça o ano inteiro. Ai, não vejo a hora do carnaval chegar, não vejo a hora das minhas férias chegar, não vejo a hora de trocar de empresa. Porque cada organização transmite aqueles valores que não compactuam com o que a pessoa busca na vida. Toda pessoa busca um sentido para existir e o incentivo à imaginação. Se você tirar o sonho das pessoas, ela não precisa existir. Você vê como tem taxas de suicídio aumentando no mundo e os transtornos de saúde mental aumentando no mundo inteiro, porque a gente está tirando das pessoas o direito a sonhar, o direito a imaginar um futuro melhor. Se as organizações não criam esse ambiente e incluem na sua estratégia, por exemplo, a questão do propósito, e falam seriamente sobre propósito e criatividade, ela não consegue reter os melhores talentos. Por que que você reforçou assim, e se falam seriamente em propósito? Porque se fala muito em propósito, mas não com a verdade que esse tema precisaria? Se fala muito em propósito apenas assim porque eu ouvi falar que parece que esse negócio é legal? Com certeza. Eh, Você tem isso dentro de casa. Às vezes você precisa reter um talento, né? Você precisa de talentos para gerar inovação, para se manter competitivo. E você entendeu que parte desses talentos querem acreditar que aquela empresa faz a diferença no mundo. Então, esse jovem, ele está olhando para o futuro e ele está vendo uma crise financeira que ainda não passou, ela está vendo uma crise ambiental com as mudanças climáticas, ela está vendo uma revolução digital da qual ela já faz parte, mas a empresa não faz, ela está vendo uma revolução urbana onde a cidade está sendo reinventada como uma grande plataforma e ela está tendo uma crise institucional. Ela vê tudo isso e ela fala assim, mas peraí,
como é que vocês chegaram em tanto problema? Eu não confio que o que vocês fizeram de 100 anos atrás até hoje vai ter mais 100 anos. Eu não acho que vocês vão durar. O que vocês estão fazendo para mudar? E aí a empresa ela busca encontrar uma missão que seja maior do que o lucro. Toda empresa precisa de lucro e todo jovem que entra na empresa precisa saber disso. Até ele, quando tiver uma renda maior, vai querer fazer os seus investimentos e ter lucro. Só que a empresa, ela precisa incorporar quais são os verdadeiros valores daquela organização e assumir claramente que às vezes uma empresa ligada ao setor primário tem a questão de alimentar as pessoas e ponto. E isso já tem um propósito em si. Ou seja, qualquer experiência envolve um propósito. O que não pode é um propósito muito idealizado, fora da realidade do que aquela empresa realmente faz, e aí você está enganando as pessoas dizendo que está aplicando propósito só para entrar numa onda que não é a onda do seu segmento, da sua indústria. Por isso você falou seriamente essa questão do propósito, tá? Olhar de maneira séria para essa questão do propósito, Exatamente. porque senão vira só moda. Os líderes eles estão com um backlog que a gente chama que é uma lista de pendências e prioridades gigantesca. Por isso que tantos líderes mudam de organizações e não ficam muito tempo. Olha aqui, ó, deixa eu pegar a participação dos nossos ouvintes aqui. Tem duas questões, uma feita pela Aline Pagliarini e outra pelo José Aparecido Rosa, que no fim estão muito parecidas aqui e passam pela mesma linha, porque o José Aparecido quer saber assim, ó, eu gostaria de saber do Lucas se os colaboradores mais criativos nas organizações têm mais chances de serem promovidos ou não. E a Aline diz assim, a criatividade ajuda a mudar de emprego? Bom, a primeira pergunta tem a ver com a promoção, né? A criatividade, ela com certeza é uma habilidade que traz diferencial competitivo para o profissional. Só que ser criativo não traz necessariamente resultado para aquela organização, seja através do departamento ou do projeto ao qual ele está envolvido. Então a criatividade, ela é um ingrediente na composição que esse talento precisa ter, tanto de entregas pessoais quanto de relacionamento com o grupo. Então a gente sabe que em muitas organizações a questão do relacionamento ele influencia muito nas decisões estratégicas de promoção. Mas obviamente que a criatividade te ajuda inclusive a se manter alerto a essas questões mais pessoais, mais sociais. Então, primeiro, criatividade é um diferencial competitivo profissional, mas ele em si não é suficiente para garantir a sua promoção. O que vai garantir a sua promoção é resultado que criado a partir dessa habilidade que você tem. E a criatividade para mudar de emprego, eu vejo, por exemplo, muitos LinkedIns, né, perfis no LinkedIn extremamente criativos. As pessoas conseguem mudar completamente o nome dos seus cargos, dizer que fizeram coisas maravilhosas, e eu tenho certeza que não é com esse tipo de criatividade que a maioria das pessoas vão conseguir novos empregos. A criatividade vem de uma capacidade de você construir a sua persona, né, a sua marca pessoal. Então você pode aplicar a criatividade gerando conteúdo relevante, mostrando os feitos que você fez de uma maneira criativa, apresentando o seu currículo de uma maneira diferente. Ou seja, existem maneiras de você usar a criatividade para ressignificar o seu valor como profissional e com isso se apresentar para o mercado de uma maneira diferenciada. A Clara Marques, que é a nossa colaboradora aqui no Mundo Corporativo, nessa mesma linha, pergunta assim, em uma entrevista de emprego ou em uma conversa com o gestor, destacar a personalidade criativa é um ponto positivo, é um diferencial? Eu acho que qualquer entrevista de emprego precisa começar com uma pesquisa. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão em várias entrevistas, mas elas entrarem no site, irem lá no rodapé da empresa e entender o sobre nós, entender os valores da empresa. É muito importante que você chegue numa entrevista adaptado a essa cultura, porque o indivíduo que vai contratar uma pessoa para pertencer a uma cultura, e as organizações são produtoras de cultura,
ela vai ou incorporar você para o grupo ou vai rejeitar você desse grupo. Então, basicamente, você tem que criar empatia nesse momento. E para isso você precisa buscar a cultura dessa empresa antes de chegar na entrevista. Mas, se a criatividade não é algo valorizado por essa empresa, mas você precisa do emprego, mesmo sendo uma pessoa criativa, eu acredito que é melhor você reprimir um pouco esse comportamento na hora da entrevista e ir expressando isso depois que você conseguir o emprego. Se é uma empresa que incorpora esses valores, é um lugar onde você quer trabalhar, é melhor você apresentar de maneira muito discreta isso, porque como a decisão de recrutar ou contratar um talento é uma decisão estratégica que gera incertezas, a pessoa precisa ter muita segurança e confiança na hora da entrevista para dizer que não errou porque ela está pondo o emprego dela em risco. Então, nessa hora, é importante que você mostre que você tem o conhecimento sobre a empresa, tem o conhecimento técnico que ela precisa e mostre um senso de humor ou alguma empatia que permita, de maneira muito discreta, ela perceber que você não é só um robô, que você tem habilidades sociais também. Nós falamos muito aqui sobre o indivíduo criativo, o ser humano criativo, até porque, como você lembrou lá no início da conversa, no final das contas, as empresas são feitas por seres humanos. Agora, o que é a economia criativa, que tanto se fala hoje, se identifica alguns ícones dessa economia criativa, mas a Sim. gente pode dizer que ela está em todos os setores hoje? A economia criativa ela dialoga com todos os setores, mas você tem alguns setores que fazem parte do PIB criativo. Ou seja, a economia criativa é um conceito que ganhou muita força, inclusive agora, dia 30 de outubro, faz 25 anos que o primeiro-ministro australiano Paul Keating lançou um manifesto para o governo australiano chamado Nação Criativa, onde ele disse: investir em cultura é investir em sucesso econômico. Foi o primeiro líder de governo que apresentou a importância da cultura e da criatividade como diferencial econômico. 3 anos depois, o Tony Blair, que tinha sido eleito como a terceira via, né, no Reino Unido, abraçou esse conceito, entendendo que a indústria da música era mais forte que a indústria automobilística para o PIB do Reino Unido. Ele falou: bom, se a maioria da geração de emprego, impacto econômico, geração de renda, está em setores onde a criatividade e a imaginação elas são predominantes, então eu vou apostar nesse caminho. E isso vem crescendo nos últimos anos, a ponto da gente completar 25 anos, onde a gente realmente está vivendo uma revolução criativa. Então, quando a gente fala de plataformas de streaming, que transmitem vídeos sob demanda, que apresentam as músicas que você pode escolher, é onde a economia criativa encontrou na revolução digital o terreno fértil para crescer. Então, enquanto no Brasil a economia brasileira está crescendo a 0,9% ao ano, a economia criativa brasileira cresce a 8,1% ao ano. Ela cresceu 70% em 10 anos no Brasil, mas ela ainda é só 2,6% do PIB total do Brasil. Agora, obviamente, teve uma formalização enorme, porque se há poucos anos a gente pode lembrar, os criativos, né? As pessoas que trabalham com audiovisual, as pessoas que trabalham com música, as pessoas que trabalham com design, com arquitetura, era sempre aquela galera meio maluca, aquela galera meio alternativa, para não falar outros adjetivos que Uhum, categorizaram esses uhum, setores. uhum. Só que eles são os agentes de transformação e de inovação que toda empresa quer pegar hoje. Então você tem hoje as grandes empresas de tecnologia incorporando criativos nos seus processos, mas a economia criativa em si é a capacidade onde a criatividade é matéria-prima para gerar valor simbólico, intangível, ou seja, a percepção de valor mais do que a entrega em si. Então, por exemplo, é a capacidade de um chefe de gastronomia entregar um prato que custa R$ 200, mas que do ponto de vista de custo de produção custou R$ 15. Esse lucro que ele tem e essa ressignificação da indústria de alimentos, porque ele está usando os ingredientes que a indústria de alimentos fornece, mas esse toque de transformação a partir da dimensão simbólica são os setores criativos. E aí você tem um mundo
que é onde os jovens profissionais querem trabalhar, porque é onde eles nasceram. Atualmente, os jovens profissionais são nativos nas cidades. Os meus pais nasceram no interior, nasceram no sítio, cresceram no sítio. Eu já nasci em São Paulo, ali perto da Avenida Paulista. Para mim, não existe um mundo fora das cidades. E cada vez mais o mundo é urbano. E no mundo urbano, conectado, o que, que o jovem quer? Ele quer ter o computador dele, ele não quer pegar trânsito, ele não quer sair de casa, de preferência, para trabalhar. E aí você tem a indústria do design gráfico, do web design, crescendo numa velocidade no Brasil, com o talento que o brasileiro tem e com a ferramenta que é muito barata, os designers conseguem entrar numa plataforma de jobs, ou seja, ele Uhum. recebe o briefing da Índia, ele recebe o briefing da Europa, dos Estados Unidos, ele atende aquela demanda e entrega um arquivo. Então ele vai trabalhar na máquina dele, em plataformas na nuvem, ele vai fechar esse arquivo, que é .psd, .ai, aí são extensões de Uhum. arquivo. O que os criativos geram são extensões de arquivo. E aí eles sobem na nuvem, no WeTransfer ou no Dropbox. Esse cara lá do outro lado do mundo recebe esse arquivo e paga através do cartão de crédito, através do PayPal. Ninguém se viu, nada é tangível, tudo é intangível e gera renda. A Uhum. ponto dessa nova geração querer ser nômade digital. Então, o nomadismo digital vem dessa economia criativa que cresce a taxas chinesas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando se tem uma indústria, uma empresa que já é mais conservadora, ou até pelo seu tamanho da corporação, etc., está em setores mais tradicionais. Essas empresas, essas indústrias, elas conseguem absorver a economia criativa em seu favor? Com certeza. A primeira coisa é saber que você vai se deparar com um mundo novo e isso vai trazer muito medo. Então, Jorge Paulo Lema, há alguns anos, disse: Eu sou um dinossauro assustado. Hoje ele já diz: Eu sou um dinossauro em movimento. Eu já estou me mexendo para aprender esse novo mundo. Isso são palavras do Jorge Paulo Lema. Então, não há dúvidas que quando ele diz isso, ele cria empatia com uma série de líderes empresariais que olhou para esse novo mundo que virou da noite para o dia e falou assim: que mundo é esse? Então a primeira coisa é dizer assim: eu estou assustado, eu estou com medo, mas eu vou fingir que está tudo bem. E a hora que você finge que está tudo bem e se coloca numa posição horizontal, ou seja, não sou eu que tenho poder e você vai dizer para mim tudo o que eu quiser, no momento que você se coloca numa relação horizontal, você conquista essa geração de talentos para trabalhar ao seu lado. Quer dizer, a ideia então seria mais ou menos assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero que vocês me contem. E eu abro espaço para vocês me contarem, porque você pode também se fechar e dizer assim: eu não quero saber o que está acontecendo, até porque até hoje eu me mantive à frente desse mercado, não vai ser agora que eu vou mudar. Perfeito. Quando eu era criança aqui em São Paulo, eu era sócio do Clube Tietê. O Clube Tietê era muito legal. Quando eu voltei de Ribeirão Preto aos 18 anos, o Clube Tietê estava quebrado. Enquanto outros clubes também estão vivendo uma série de desafios. E por que, que eu cito simbolicamente o clube? Porque o clube tem a carteirinha do membro, do associado. E o clube tem que escolher que sócios ele quer ter para si. Se o clube se fecha e fala assim: esse associado é meio diferentão, eu prefiro que ele fique da porta para fora. Você está abrindo mão de gerar inovação e de se colocar nos novos tempos. Então, os clubes, assim como as organizações, elas precisam dizer assim: não, peraí, o mundo mudou. Olha da porta para fora. A gente que está parado no tempo. E isso significa se colocar num lugar de diálogo. O primeiro lugar é o lugar do diálogo, da escuta e da conversa, e para isso se precisa de horizontalidade e tranquilidade. Carlos Souza escreve para mim aqui em milton@cbn.com.br e pergunta o seguinte: se a economia criativa se confunde com o empreendedorismo. As duas coisas estão relacionadas? A economia criativa, ela é um conjunto de setores que tem o ato criativo como predominante do valor intangível. E, obviamente, dentro da economia criativa existem os empreendedores criativos.
O Prêmio Brasil Criativo celebra a nova geração de empreendedores criativos. Mas, obviamente, que você tem grandes grupos e conglomerados criativos que fazem parte dessa economia, mas que não são tão empreendedores mais, já são grandes corporações. O empreendedorismo ele é mais amplo do que a economia criativa. O empreendedorismo ele está em todos os segmentos onde uma pessoa quiser abrir um CNPJ e começar a desenvolver um negócio, um modelo de negócio e gerar renda e entregar valor para a sociedade. Então, a economia criativa é um conjunto de setores que alguns empreendedores falaram: opa, peraí, isso aqui está crescendo a taxas chinesas, isso aqui não está crescendo. Eu gosto disso daqui, eu sei fazer, eu vou por aqui. Então, você tem empreendedores fazendo trabalhos maravilhosos, recebendo aportes de investidores, sendo incorporados, às vezes, por grandes organizações, porque eles entenderam que é na economia criativa que existe valor agregado e espaço para crescer num mundo onde o oceano azul está cada vez mais difícil de encontrar. Mas para eu investir ou eu me desenvolver dentro do campo da economia criativa, eu preciso ter esse espírito empreendedor? Bom, você tem dois caminhos. Você pode seguir para uma agência de publicidade, por exemplo. A publicidade é um setor criativo e você pode se formar na universidade, mandar o currículo e ser uma parte da engrenagem da economia criativa ou dessa agência. Algumas pessoas criativas, elas têm na originalidade a sua sensação de identidade. Então elas falam assim: meu, eu quero fazer um negócio que seja totalmente original. Eu quero mudar a história dessa indústria. E essa coragem exacerbada que existe no criativo, porque lá atrás ele foi um resistente, faz com que ele consiga fazer uma transformação impressionante. E aí o empreendedorismo é o caminho natural desse criativo que quer fazer esse tipo de revolução. Mas não são todos os criativos que querem empreender. Mas, obviamente, empreendedorismo, assim como criatividade, é uma habilidade cada vez mais exigida, não só na economia criativa, mas em todas as organizações. Olha aqui, ó, a Clara ouviu você falar agora há pouco em nomadismo digital. E Aham. a pergunta aqui é a seguinte: o nomadismo digital a longo prazo não pode prejudicar a criatividade do jovem? As relações humanas não são necessárias para a criatividade? Então, existe um componente da criatividade. A gente fala que a criatividade ela precisa de ter três pilares para existir. Ela precisa de liberdade para se expressar, ela precisa de repertório e diversidade para fazer conexões inovadoras, e ela precisa de conectividade, ou seja, se ela não tiver a conectividade para ter repertório e se expressar, a criatividade não floresce. O nômade digital, o que, que ele é? Ele é um cara conectado que vai encontrar em diferentes culturas a diversidade de repertório numa experiência que ninguém tem através da internet. Então, o nômade digital ele consegue incorporar desenvolvimento cultural, pessoal, mas também repertório para poder ressignificar alguma entrega e falar assim: ó, isso aqui eu juntei com uma experiência que eu tive em Estocolmo com uma coisa que eu vi na Índia. Um grande amigo meu ontem veio em casa, já voltou para Califórnia, ele trabalha lá, mas ele falou: cara, eu tirei 6 meses e fui fazer uma viagem pelo mundo para me ressignificar, para buscar novos repertórios, para conseguir continuar sendo relevante dentro da minha empresa. Então, o nomadismo digital, ele assusta os pais. Uhum. Assustou os meus pais quando eu falei: vou ser um nômade digital. Eu fui passar um tempo no Canadá, viajo muito, mas os meus pais falaram assim: pô, mas agora você vai ter o Benjamin e a gente Uhum. não vai poder ver o Benjamin, por que, que você não fica aqui debaixo da minha asa? Uhum. Né? Então, o nomadismo digital é mais um desafio para as grandes empresas que falam assim: "Mas peraí, como é que eu vou trabalhar com você se você não está aqui?" E você começa a perceber, por exemplo, o WordPress, que é a maior plataforma de desenvolvimento de sites do mundo, é uma comunidade nômade. Eles não têm escritório. Agora, isso é um mundo para os próximos 20, 30 anos. Nesse momento, o Brasil precisa fortalecer as suas empresas, garantir emprego, porque a gente tem uma taxa de desemprego altíssima e com certeza se a gente fizer o feijão com arroz, a gente é capaz de colocar a economia criativa brasileira e o desenvolvimento de talentos no prumo
porque o que a gente está vendo hoje é uma fuga de talentos para fora do país. E é isso que você busca inspirar no Prêmio Brasil Criativo? Exatamente. O Prêmio Brasil Criativo ele nasceu de um sonho de mostrar que a criatividade é a essência do povo brasileiro e que ela deve ser considerada não só como a parte da gambiarra, a parte negativa, muitos falam do jeitinho, mas se você olhar as grandes empresas multinacionais, elas têm centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, porque o Brasil é um país miscigenado, é um país multicultural, onde, apesar de tudo, o brasileiro tem uma vontade de se expressar, ele é muito expressivo e às vezes surgem ideias no Brasil que são patenteadas fora do Brasil. Então, o Prêmio Brasil Criativo é para reconhecer que a criatividade é a essência do povo brasileiro, que os jovens talentos e empreendedores criativos brasileiros merecem conquistar lugar na economia, não só no país, mas fora do Brasil. Então, o Brasil precisa exportar mais produtos e serviços criativos e o Prêmio Brasil Criativo ele nasceu com essa missão. Foi isso que trouxe a chancela oficial do extinto Ministério da Cultura, infelizmente, mas como a premiação oficial da economia criativa brasileira. Foi o que trouxe o apoio institucional da Unesco em 2016 e é o que faz ter pessoas tão relevantes e espaços tão nobres para falar sobre esse assunto, como aqui no Mundo Corporativo com o Milton Jung, que faz com que eu continue acreditando que a economia criativa e a criatividade do povo brasileiro são fundamentais para o nosso desenvolvimento sustentável. Lucas, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco e trazer parte desse seu conhecimento, dessa sua experiência, dessa sua criatividade também, dessa energia que você tem ao falar sobre esse assunto. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Obrigado, ouvintes. Parabéns e nos vemos em breve. Conversamos com Lucas Foster, especialista em criatividade e economia criativa. Você que participou do programa, nosso agradecimento de coração aí, porque é muito bacana saber que você curte assuntos como esse. E a gente viu aqui pela participação de perguntas, tudo, que foi um assunto que você quis participar, quis estar conosco ao nosso lado, e isso é muito legal. Fico bem feliz também. Aliás, vou deixar um convite aqui para você. Vai lá no nosso grupo de discussões do LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, lá você se inscreve, é de graça, e aí você pode publicar o seu conhecimento também, você pode compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, absorver informações de outras pessoas que estão por lá, é uma maneira legal de a gente ficar ainda mais próximo. Colaboraram aqui com esse Mundo Corporativo Guilherme Dogo, Rafael Furugem, Clara Marques, Gabriela Varela e a Débora Gonçalves. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.